Olá, galerinha da academia! Mais uma vez a gente aqui no Dia do Estagiário para tentar fazer com que vocês tenham mais chances de entrar no mercado, entender como funciona e se sentir mais tranquilo na hora que todo mundo tem medo. O que eles exigem de mim? Hoje eu vou estar falando com a Luana, que ela tem uma empresa irada e ela contrata estagiários. E aí ela vai contar para vocês o que ela espera, o que ela exige, o que ela gostaria, em cima de 10 perguntas que a gente montou, em cima também do que vocês perguntam para a gente, do que vocês demonstram de medo, de dúvidas e etc. E, óbvio, em cima do que a gente julga que vocês precisam saber, porque ninguém está aqui para ouvir o que já sabe, né? Então, a gente também acaba despertando algumas necessidades em cima desse mercado. Então, vamos lá. Luana, primeiramente, obrigada por você estar aqui, por ter aceito mais um convite, já não é a primeira vez, já é de casa, né? Se apresenta aí para a galera. Quem é Luana? Ô, Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Academia de Jornalismo. Vocês que são maravilhosos, estão sempre convidando a gente para participar de encontros como esse, que eu considero muito importante. Tenham sempre o meu apoio, o apoio da Algo Mais, porque a gente valoriza iniciativas como essa de vocês. Muito obrigada e eu estou aqui à disposição para o que você quiser, para o que você trouxer, eu estou para compartilhar essas ideias aí contigo. Show de bola, muito obrigada mesmo. É sempre muito bom ouvir de outras pessoas, é uma forma de alavancar a carreira de alguém, né? E você, com seu trabalho incrível na Algo Mais, eu conheci através da Rafaela Barreto, então eu gostei muito. E vamos continuar aí com essa amizade só para trazer prosperidade para esses alunos. Tá legal? Vamos lá. Primeira pergunta que eu separei é qual tem sido a maior dificuldade de conseguir o estágio ideal para as demandas da sua empresa? Legal. Antes disso, eu queria só me apresentar, porque eu terminei não me apresentando, pulando essa Sem etapa, problemas. só te agradecendo o Sem convite. problemas. Então, gente, eu sou Luana Nunes, sou jornalista por formação há 15 anos e sou empreendedora da área da comunicação há 12 anos. A agência fica situada aqui em Maceió, Alagoas, e nós atendemos as principais capitais do Nordeste. Hoje nós temos correspondentes representando Algo Mais em Aracaju, em Recife, em Salvador e em Fortaleza. Nós atendemos clientes também que estão localizados nessas cidades e, por isso, nós trabalhamos para atender boa parte do Nordeste. Nós vendemos e nós atendemos empresas nos serviços de consultoria em comunicação integrada e também de assessoria de imprensa. Massa. Vamos lá. Quer eu repita? Então, manda ver. Tá. Qual tem sido a maior dificuldade de conseguir o estagiário ideal para as demandas da sua empresa? Olha, Fernanda, em geral, eu posso te afirmar que a gente não tem tanta dificuldade assim de encontrar um estagiário, certo? Quando a gente lança uma vaga que está procurando, que está interessado no estudante de jornalismo ou no estudante de publicidade, que nós também ofertamos aqui na agência, a gente consegue filtrar bastante esse perfil para que a gente encontre os candidatos corretos. As dificuldades, na maioria das vezes que a gente sente, são impostas por eles mesmos. Os próprios alunos, eles deixam a desejar quando eles vêm para as entrevistas. De que forma? Assuntos muito básicos. A gente entrevista sobre o que eles estão vendo, aprendendo, ouvindo na faculdade. A gente está aqui hoje conversando com acadêmicos de jornalismo. Se eu perguntar a qualquer um dos nossos internautas, qualquer um dos nossos seguidores, o que é um release, eles vão saber o que é um release. O que é um clipping, o que é um lead, eles vão saber o que é, mas nem todos sabem. Então, a gente sente essa dificuldade, a gente sente que os estudantes de jornalismo, eles não estão nem se preparando direito para enfrentar essas entrevistas mais técnicas, que é o que a gente procura, que você tenha os conhecimentos básicos em relação à vaga que você está concorrendo. Entendido. Realmente é o que a gente fala muito aqui.
sobre a questão da preparação. Inclusive, em uma das entrevistas que a gente fez aqui, que foi com o professor coordenador, ele falou um termo bem interessante que eu nunca tinha usado, mas eu já tinha pensado, que o aluno, ele quer que a vaga se adapte a ele, e não ele se adaptar à vaga. Se a vaga, essa vaga eu não sei o que ela está exigindo e tudo mais, então eu não vou me candidatar e nem procura saber como é. Aí, quando ele vê que tem N opções com essa mesma pergunta, com essa mesma necessidade, vai tirando as opções de se candidatar e vai dizendo que não tem oportunidade no mercado. Mas, na verdade, não tem estagiário ou profissional para o mercado, não é o contrário, né? Não tem mercado para eles. Então... Exatamente. E assim, eu digo até mais. O próprio estudante, quando vem se candidatar a uma vaga, quando ele vislumbra uma vaga já na oportunidade do jornalismo em si, o que me deixa muito triste algumas vezes é que, assim, tudo bem que a assessoria de imprensa não brilha aos olhos de todos os estudantes. Tudo bem que a assessoria de imprensa não seja a função desejo de todos os estudantes, mas o que me entristece é esse aluno querer a todo custo uma experiência de estagiário, uma experiência em comunicação, aí se candidata a uma vaga em assessoria, mas o sonho dele é telejornalismo, mas o sonho dele é radiojornalismo. Então, assim, se eu já puder te antecipar alguma dica aqui para os nossos seguidores, já seria essa. Foca naquilo que você quer. Sabe o que eu quero ser quando crescer? Foca naquilo que você Agora quer ser quando crescer. Porque este é o momento, entendeu? Não adianta você ficar atirando para todos os lados, encontrar a primeira oportunidade em assessoria de imprensa e você tá lá 2 meses, 3 meses, 4 meses de estágio, daqui a pouco oferece aquela vaga de telejornalismo e você deixa a agência na mão ou deixa a empresa na mão porque, enfim, chegou a que você queria. Não é bem assim que funciona, sabe, Fernanda? É questão de maturidade também, é. Questão de você vestir a camisa da empresa e de você ser adulto. Em alguns momentos é preciso recusar, mas não é deixar a pessoa na mão. Você tem que cumprir o tempo, indicar alguém de preferência, né? É complicado, porque aí já se trata de uma educação que não é a faculdade que dá, não é o mercado que dá, né? Complicado. Vamos lá, número 2. Por que desejou contratar estagiários e não ficou só com funcionários? Então, a gente tem os dois aqui na agência, né? A gente tem os funcionários, os jornalistas que estão formados também há muitos anos, que têm um tempo maior de casa conosco, mas também nós contratamos os estagiários. Eu confesso a você que nós passamos um grande período sem contratar estagiário, porque identificamos justamente algumas imaturidades e falta de compromisso em relação a alguns estudantes. Mas de um tempo para cá, a gente já vem reinserindo, na verdade, o estagiário na agência, porque a gente também está sentindo que o movimento está mudando e isso é muito positivo. Então, nós temos o estagiário que é supervisionado por um líder da comunicação e nós temos, em maioria, no quadro da empresa, sim, são funcionários contratados, profissionais formados. Mas por que você desejou contratar estagiário? É algum motivo seu? Ou porque você julga importante? O que seria? Olha, para mim é importante. Eu comecei como estagiária. Eu fui uma estudante de jornalismo inquieta e já procurei no segundo período do curso, no segundo ano do curso, eu já queria estágio. E eu estou em Maceió, naquela época, sei lá, 15 anos atrás, a gente não tinha tanta oportunidade assim, não tinha nem agência de assessoria de imprensa naquela época, e as agências de publicidade tinham núcleos de assessoria de imprensa, então terminava sendo tudo junto e misturado num lugar só. Entendi. E foi justamente numa agência de publicidade que eu comecei a minha carreira como assessora de imprensa. Então, no segundo ano da faculdade, eu fui estagiária de uma agência de publicidade, atendendo a médias e grandes empresas, e foi muito importante para mim aquele período, porque eu aprendi na prática aquilo que eu estava estudando na sala de aula. Então, eu entendo
e valorizo essa função, valorizo esse espaço na minha agência, porque este é o primeiro passo para uma carreira próspera. Perfeito. A pergunta número 3, eu resolvi fazer porque eu acho que pode fazer com que o aluno, de fato, entenda que nem tudo é para ferrar com ele, ou que nem tudo é barato. Você está contratando estagiário, você paga por isso. Ele tem um custo. E, às vezes, as pessoas acham que todas as demandas que pedem para mim é porque estão de implicância comigo, não tem que me pedir isso porque eu sou só um estagiário. Então, a pergunta é, quanto custa para uma empresa para bancar um estagiário nela? Excelente pergunta. E só pegando um gancho da sua pergunta, eu gostaria de dizer que quando você entra no mercado, tem que começar a entender que nada é pessoal. Nada é pessoal. Tudo que está sendo pedido, tudo que está sendo considerado é para o atendimento ao cliente, é com foco no resultado daquele cliente. Então, a gente já esquece esse lado do que, é porque eu sou estagiária, é porque eu comecei ontem, é porque eu sou trainee, não importa. É porque você é colaborador, é porque você é um time e é por isso que você está aqui para fazer o que a gente está pedindo e o que o cliente quer, né? Exatamente. E sim, Fernanda, o estagiário tem um custo. Aqui na Algo Mais, como é que funciona? Nós somos credenciados a uma instituição que é o Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, que tem em todo o Brasil, aqui é o IEL Alagoas, e tem em todo o Brasil, que ele funciona como uma ponte entre a empresa e o estagiário. Então, a partir do momento que eu oferto uma vaga, que eu abro uma vaga na minha agência, eu falo com o IEL e ele consegue filtrar, ele consegue analisar quais são os currículos, quais são os candidatos que ele tem lá que melhor se encaixam a essa vaga. Então, ele vai me sugerir alguns currículos, ele vai me sugerir alguns estudantes para ver se está adequado à vaga que eu estou ofertando. E eu tenho um custo por isso. Como é cliente do IEL, eu pago uma mensalidade, a empresa paga uma mensalidade a essa instituição e eu pago por aluno contratado. Então, são 2 faturas mensais. A primeira, por eu ser cliente desse instituto, o nosso, no caso, é o IEL, mas tem o CIEE, tem outras empresas que fazem essa ponte, essa conexão empresa-escola, né? E assim, a gente, além de pagar a um instituto uma mensalidade, a gente ainda paga uma mensalidade por aluno, fora, claro, o salário deste aluno para trabalhar conosco, né? Então, é bom a galera começar a entender que o trabalho dele não é gratuito, que as pessoas às vezes acham que só paga para ele, né? É que nem o próprio funcionário, às vezes acha que só paga o salário dele e não tem outros valores. Então, é assim que funciona, gente. Tem que entender que o seu trabalho é essencial e ele gera um custo. Entender o processo que chega a diferença. Desculpa. A única diferença é que o estagiário, ele não é elitista. Então, assim, eu não tenho aqueles encargos, aqueles tributos trabalhistas que eu já tenho com o time de formados, né? Com o time que é contratado, que é elitista. E é exatamente isso que você falou. O seu salário é X, mas quando você se torna elitista e aí vem os descontos que são pagos pela empresa e pelo funcionário também, porque a empresa tem FGTS, Imposto Nacional, DARF e etc. Tudo isso que chega assim no colo todo santo dia 20, sem você nem pedir. A gente também tem os custos com os estagiários, mas que recebem outros nomes. Então, assim, são impostos do mesmo jeito, só que são custos diretamente com essa empresa que faz essa ponte, mais o salário dele, porque nós fazemos questão de remunerar. Claro. Entendido. Número 4. Qual o valor mais importante você julga que deve ser passado para o estagiário durante o período do estágio? Excelente. Veja só, Fernanda, disciplina são 2 valores. Assim, eu não abro mão de 2 valores essenciais: disciplina e geração de resultados. Sabe? Eu acredito que nesse tempo de 12 anos de Algo Mais, como líder, como
gestora de tanto de estagiários quanto de profissionais da área da comunicação, eu tenha conseguido sim passar esses valores, tá? Porque assim, disciplina desde a hora que você acorda. A gente precisa ter uma disciplina de horário, a gente precisa ter uma disciplina para trabalhar dentro da empresa, lembrar que o trabalho começou hoje e nem sempre termina hoje. Ele começa hoje e amanhã tem continuidade e depois tem mais outro desdobramento, e ele é contínuo mesmo. Ele não termina quando você sai às 18 horas do escritório, ou sai às 18 horas da agência, da redação, enfim, de onde você estiver, certo? E a geração de resultados, porque eu acredito que disciplina, que um não vive sem o outro. Sim. Sem disciplina, a gente não gera resultado, a gente não tem resultado para entregar ao nosso cliente. E a diferença em relação à nossa prestação de serviço, como agência de comunicação, os nossos serviços, eles não são tangíveis, no sentido de você compra um desodorante, você pega, você usa, você olha, você leva para casa. Não. O nosso serviço ele está acontecendo, as notícias estão acontecendo. Então, como é que a gente transformou isso para ser mais tangível? Entregando justamente essa mensuração de resultados, entendeu? Então, assim, eu preciso de um estagiário comprometido com esses valores, eu preciso de um estagiário responsável, porque é a partir de agora que a gente vai saber como vai ser o profissional do futuro. Não, com certeza. E aproveitando esse gancho, eu percebo assim que falta muito, que as pessoas escolhem ser estagiários porque dizem que tem que ser, né? E não percebe que ali também é uma preparação, assim como a graduação. É ali que, se você não tiver disciplina, você vai criar. É ali que você não sabe que você precisa gerar resultado, o melhor resultado, você vai ter que aprender, questão de responsabilidade, proatividade, tudo. Então, se não tratar a prática como também um aprendizado, não adianta, você não vai ser contratado de fato, independente de ser na mesma empresa que está estagiando ou não, e você não vai conseguir se manter em uma empresa, porque toda empresa precisa disso. Eu entendo que toda empresa é feita por humanos, e os humanos eles erram, eles têm vários problemas, mas se você não entrar de fato de coração e vestir aquela camisa e querer o melhor com o que você faz, quem é que vai fazer isso por você? Vão achar pessoas melhores que você, óbvio. Até porque melhores que a gente sempre tem alguém. Então, quanto a gente não conseguir batalhar para querer ser sempre melhor, vai ficar cada vez mais difícil. Ainda mais em um país que estamos, e umas pandemias malucas que aparecem, e a gente não tem como prever e nem como fazer nada, né? Então, tem que estar pronto para tudo. Felizmente, infelizmente, porque é isso que amadurece. Né? Concordo. Vamos lá. É isso mesmo. Número 5. Dentre a concepção de mercado, o que você acha que falta e o estágio pode melhorar na vida do aluno? Ou seja, passar por um estágio seria diferencial, maior do que o que a gente já conhece com relação à prática e visão. O que o estágio pode fazer para ser emblemático? Olha, Fernanda, estágio não é mais diferencial. Estágio é essencial. Essencial. Eu defendo muito que no estágio, durante o período da faculdade, durante o período do estágio que o aluno pode errar e acertar, sabe? Ficar naquela tentativa de acerto e erro para ver o que é que eu gosto, para ver o que é que eu quero, para quando eu me formar já ter realmente aquele conhecimento mais redondinho de um release, de uma matéria, de uma reportagem, de uma venda de pautas. É aqui, é agora, é no estágio. Porque depois que você está com o diploma na mão, o mercado é cruel. O mercado ele não perdoa se você não conseguir ter tido uma experiência em estágio, se você não tiver conseguido ter algum estágio no seu período acadêmico, o mercado não vai perdoar o seu erro de português, a sua falta de construção do release, a sua falta de construção numa matéria ou numa venda de pautas ou em qualquer coisa. O mercado não perdoa. É cruel. É cruel depois que você está formado. Então, assim, eu defendo que todo estudante
independente de ser de jornalismo, de ser de enfermagem, de medicina, de direito, vocês devem procurar o estágio, porque o estágio é o primeiro passo de uma carreira que você está construindo, né? Então, primeiro contato, né? Exato, é o primeiro contato com o mercado, é o primeiro contato com outros profissionais, né? Com profissionais muito mais experientes que você. Então, assim, é o momento de você sugar aquilo que você aprende na faculdade, você traz para o trabalho, toca no trabalho, troca experiência com outros profissionais e você faz o seu melhor. E aí sim, aos poucos, você vai se encontrando. Então, estágio é essencial. Perfeito. 6. Por que pedir experiência de estagiário se é no estágio que ele vai começar a adquirir? Essas experiências exigidas seriam relacionadas a conhecimentos e não práticas? Isso é uma pergunta que a gente... Nossa, a gente é o muro da lamentação. Eu não consigo estágio e todos pedem experiência, mas como é que eu vou ter experiência se é lá que eu adquiro a experiência? Está certo. E eles estão certos, as indagações estão certas. É incoerente. É incoerente você precisar de um estagiário e pedir que ele já venha com experiência, né? Eu até demorei um pouco para entender essa sua pergunta. Pede muito. Experiência X, eu fico pensando, gente, é nisso que ele aprendeu na faculdade, né? Não é na prática, né? Porque a prática é agora, né? Exatamente. É incoerente. A empresa que exige que o estagiário tenha experiência para conseguir uma vaga de estágio, para mim é incoerente, porque eu não faço isso aqui dentro da Algo Mais, tá? Muito pelo contrário, a gente já contratou estudantes com zero experiência. Com zero experiência, sem conhecimento nenhum. E eu com muita paciência, a outra líder também com muita paciência, a gente ensinou tudo, porque é para isso que essa turma está vindo, para aprender. E eu já digo que toda empresa que se propõe a ter um estagiário também tenha paciência junto, porque você vai ter que ter tempo para estudar, para ensinar, porque ele está ali para aprender, entendeu? Então, assim, é uma troca de conhecimentos que acontecem ali, que todo mundo precisa sair ganhando. Você, por ter um iniciante, que você pode fazer da forma como você aprendeu também, ou como você gostaria que ficasse nos moldes da sua empresa, e a pessoa para aprender mais a ser um futuro bom profissional. Então, é uma via de mão dupla. Eu não costumo pedir experiência numa vaga de estágio, não entendo também porque as empresas pedem e concordo com os alunos que dizem, mas é lá que eu vou conseguir esse conhecimento. Será que não é o uso do termo errado? Eles querem Talvez dizer, tipo, o aluno que não seja cru, tipo, que ele entenda o que é, como fazer uma notícia, que ele entenda a questão teoria. Será que é isso? Ou eles estão colocando errado? Porque não é possível. Talvez eles estejam colocando errado em termos de conhecimentos. Porque conhecimento é uma coisa, experiência é outra. Eu quero que a pessoa tenha conhecimento em pacote Office, que ela tenha conhecimento em G-Drive, que ela tenha conhecimentos em plataformas, mas não que ela tenha experiências ou habilidades nível hard para a gente contratar, entendeu? Talvez as empresas não estejam sabendo dizer como de fato elas precisam, entendeu? Porque assim, eu não entendo. Justificativa. Pois é, eu não entendo porque a empresa precisa exigir experiência de um candidato a estágio se é isso que ele está buscando. Entendeu? Então, assim, talvez tenha aí um ruído de comunicação ou uma falta de interpretação, onde ela quer dizer conhecimentos básicos em alguma coisa e não necessariamente experiência naquela área, naquela função. Porque a questão do conhecimento até tem uma justificativa. Por exemplo, não tem tempo para fazer um treinamento, de pegar na mão, de ficar ensinando. Aí ele quer que a pessoa tenha noção daquilo, que aí o melhorar é diferente de ensinar do zero, né? Aí tem justificativa. Agora, a experiência é complicado. Pois é. Tem a pessoa de primeiro período.
Segundo período. Exatamente. Eu acho que é a partir do segundo ano que o estudante de jornalismo pode conseguir estágio, porque primeiro ano, o primeiro período, segundo período ainda é muito novo e Eu a acho que é gente está muito aprendendo. peculiar. Tem um estágio ou outro só que pede. Isso, entendi. E assim, talvez caia naquilo que eu te falei agora há pouco, de o estudante vem para a entrevista, mas não sabe o que é um chapéu, não sabe o que é um bigode, não sabe o que é um olho, não sabe construir um release. Então, assim, quando eu peço que ele saiba sobre isso, eu peço que ele tenha estudado na faculdade, né? Ter feito os trabalhos da faculdade. E não que ele tenha experiência no mercado ou experiência prática nessas áreas, nessas atividades, né? Eu quero que ele saiba, quando eu disser aqui, ei, o chapéu, troca esse chapéu, e ele saiba onde está o chapéu. E não ele fique assim perdido. Luana, onde é o chapéu? Onde está o chapéu? Não. Eu não quero ter que passar por isso, porque isso são noções básicas que a faculdade já dá, entendeu? Aqui ele vem pro vamos ver, pro vamos colocar em prática. Perfeito. 7. O que mais falta nos estagiários que já teve? E o que se é esperado de fato? Olha, o que eu sinto, tá? O que eu sinto, eu vou tentar ser clara aqui para vocês em relação a necessidades e habilidades interpessoais, que são as tão chamadas e tão conhecidas hoje como soft skills, né? O que são as soft skills? São as nossas habilidades interpessoais, de como a gente pode lidar com o colega da equipe, de como a gente pode lidar com o nervo mais à flor da pele do cliente, né? De como a gente pode trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, eu sugiro e eu espero que as pessoas, em geral, já comecem a trabalhar as suas soft skills para uma melhor relação em equipe, uma melhor relação de atendimento ao cliente. Somada às soft skills, a gente tem as hard skills, que são as habilidades técnicas. Ou seja, você pode não ser tão bom em redação, mas você é muito bom na venda de pauta. Você não é muito bom em uma criação de card, mas você é muito bom na redação. Então, soma as tuas soft skills, que são as tuas habilidades interpessoais, as competências interpessoais, mais as tuas hard skills, que são as competências técnicas, e vai para o mercado. É isso que a gente está esperando. É isso que a gente quer. Viu, galera? Que dica! Olha essa dica. Aqui, gratuitamente, lindo para vocês. Agora é só pegar e fazer o bolo. Pois é, porque assim, a gente entende que tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, ou num curso do YouTube, ou num curso do Instagram, e que você faz com tudo que você absorve de conhecimento, Fernanda, é uma hard skill para você levar para o mercado. Então, assim, somando as nossas duas skills, a gente vai conseguir, sim, entrar no mercado, ser assertivo naquilo que a gente quer e lograr êxito na carreira que a gente está iniciando. E aqui mesmo, na prática, no período de estágio, o aluno vai aprender e vai conseguir identificar. Eu detestei a assessoria de imprensa. Eu amo assessoria de imprensa. Bom, eu descobri que a minha praia mesmo é telejornalismo. E aí você vai fazendo esse circuito. E assim, respeita o período de estágio, galera. Por favor, respeita o período de estágio. Quando você se propõe a ser candidato a uma vaga, você não quer só descolar, né? Você não quer só iniciar a sua vida no mercado. Você precisa se comprometer com aquela empresa que enxergou em você esse potencial que você é, que enxergou em você o futuro que a empresa quer iniciar em você. Então, assim, respeita o prazo do contrato. É de 6 meses? Fica os 6 meses. É de 1 ano? Fica esse 1 ano, entendeu? E aí sim,
passado esse período, você estiver perto de se formar, ou a empresa tiver interesse em te contratar, é uma nova conversa, é uma outra situação. Mas, assim, eu gostaria muito que, assim, como dica essencial, respeita o período de contrato de estágio. Isso é muito importante para os dois lados. Show de bola. Eu nem sabia que isso era um problema. Para mim, isso era o menor do problema. Não, esse é um grande problema, justamente por conta daquilo. Eles descolam, eles só querem entrar no mercado, entram no mercado participando de 2, 3 entrevistas, mas a que ele menos queria foi a que chamou, e a que ele mais queria vai chamar daqui a 6 meses. Aí ele larga a que ele menos queria, mas se garantiu, para ir para a que ele mais queria e deixa a empresa que já ensinou tudo, que ele está redondinho, que está perfeitinho na mão para aprender outra coisa em uma outra empresa, e a gente tem mais custos e mais trabalhos. É realmente a falta de compreender que é preciso gerar resultado e não só esperar a Bolsa Auxílio no final do mês. Muitos só entram querendo a Bolsa Auxílio no final do mês. Eu entendo que o dinheiro é necessário, que é preciso, que você está trabalhando tem que receber, isso é certo. Mas se você só pensar nisso, da mesma forma como você faz um curso, só pensar no diploma e no certificado, uma hora vai cair, uma hora vai dar errado. Olha, Fernanda, excelente colocação. E eu ainda vou completar, eu ainda vou dar o meu algo mais a essa sua fala. O período do estágio, ele é o período de aprendizado, ele não é o período de enriquecimento. Não é o período de ganhar dinheiro, é o período de ganhar experiência, é o período de ganhar conhecimento. Não vai para o estágio como se você estivesse num leilão ou barganhando quem dá mais. Está errado já em começar por aí. É no estágio que você vai aprender a desenvolver a função e a desenvolver aquela atividade que você está estudando na sala de aula. Quando você tiver seus 35 anos, seus 35 anos, aí você se preocupa em ganhar dinheiro. Mas agora, com 20, 22, você vai aprendendo, aprendendo e aprendendo. E ainda aos 35 a gente aprende, aos 40 a gente aprende, aos 45 a gente aprende. A gente está aprendendo todos os dias. Pois é, a gente está aprendendo todos os dias. A diferença é que com 20... tudo muda, né? Exato, a diferença é que com 20, 25, você é um jornalista trainee. Você ainda está aprendendo o comecinho da carreira. E você com 35, 40, você já viveu muita coisa e você já pode exigir um piso, por exemplo. Entendeu? Porque as empresas, que aí é outro problema, é outra live que a gente pode fazer. Com certeza. Algumas empresas não cumprem um piso do jornalista. Aqui na Algo Mais, por exemplo, a gente tem uma linha de carreira. Ele entra estagiário, ele se torna trainee, depois ele é auxiliar, depois ele é assistente, depois ele é analista. Então, assim, a nossa carreira o nosso salário é proporcional à carreira, é proporcional à experiência, é proporcional, entendeu? Então, assim, estudante de jornalismo que está me assistindo agora, eu vou até olhar para a câmera. Procura experiência, procura conhecimento. Lá na frente você começa a ganhar dinheiro, mas hoje você ganha experiência. Até porque para ganhar dinheiro lá na frente precisa ter experiência. Já estão exigindo experiência onde não é para exigir, imagina quando for para exigir de fato. Pois é, porque assim, não existe fórmula mágica e nem tem receita pronta. É todo dia aperfeiçoando um pouquinho mais. É dando o seu 1% a mais todo dia. É 1% melhor que hoje, é 1% melhor para amanhã, é 1% melhor para depois de amanhã, e com a convivência com as pessoas, a convivência com pessoas mais velhas, mais maduras, você vai construindo um outro aprendizado e vai formando a sua carreira. Então, é no estágio que você aprende e depois, daqui a 10 anos, você ganha dinheiro. Top. Vamos lá. Muitos alunos reclamam que tem estágios que pedem demandas de profissionais e pagam valores abusivos quanto ao que se exige.
você acha disso? Já viu isso acontecer? Tem algum motivo? Já vi isso acontecer e o que eu acho sobre isso é que a primeira coisa é denunciar. A primeira coisa a ser feita é denunciar a empresa para a instituição, né? Para a instituição que aponte, seja o IEL, seja o CIEE, seja outra instituição, porque isso não é legal. E aí a gente está falando de leis. Uhum. Isso não é legal. O estudante ele está lá para aprender. Ele nem pode ser exigido como um profissional que está formado ou que está há muito tempo no mercado, e nem ele pode ser também deixar tão aquém, subestimar tanto o desempenho dele, porque todos nós podemos desempenhar o nosso melhor, é só a gente aprender e tirar isso, na verdade, da nossa equipe e dessa pessoa. Então, o primeiro passo é denunciar. Eu não compactuo com esse tipo de atitude, isso está errado, certo? Tanto é que a jornada do estagiário ela é mais reduzida, né? Você pode estagiar de 4 a 6 horas dentro de uma empresa, a depender do segmento dessa empresa. Como eu sou da área da comunicação, o estagiário pode ficar conosco até 6 horas, mas a gente não fica, ele fica conosco de 4 a 5 horas, no máximo 5, a gente tem ficado com o estagiário aqui na agência, e ele está aqui para aprender sendo supervisionado por um profissional. Então, esse profissional é quem tem responsabilidade sobre esse estudante. A gente, enquanto empresa, não pode colocar responsabilidades sobre o estudante, porque tem uma pessoa que é responsável por ele, que é quem está supervisionando ele e quem responde pelo trabalho do setor dele. Perfeito. Eu tenho até uma case sobre isso. Tinha uma amiga que até ela sumiu no mapa. Ela, lá no início, lá atrás, ela estava me contando que ela era numa agência. Sim. Aí ela fazia serviço de jornalismo, fazia serviço de marketing, fazia serviço de publicidade, saía de lá às vezes 10 da noite, 8 da noite, ligavam para ela no final de semana, pedia para ela ir no final de semana, mas o valor era de bolsa auxílio. Eu falei, você não reclama, você não... Não, porque eu já falei, eles falaram que é assim mesmo. Eu falei, pede demissão, pede, sei lá, descontinua o contrato, não sei. Aí eu nem lembro, que depois como ela assumiu, eu nem sei que fim deu, mas acho que ela saiu de lá. Não é assim mesmo, pessoal. Excelente exemplo, Fernanda, não é assim mesmo. Coincidentemente, hoje à tarde eu conversei com o meu time aqui, com a minha equipe, a gente estava conversando sobre estágio, e eu comecei desde sempre estagiária. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudei numa escola que ela ainda tem economia mista. Não sei se vocês têm aí no Rio de Janeiro, que é a Fundação Bradesco. Ah, sim. A Fundação Bradesco ela não é particular e nem é pública. Uhum. Ela é de economia mista, mas que tem vários critérios para entrar, são várias exigências para entrar. É bem difícil. O aluno tem que preencher diversos requisitos para se tornar um aluno Bradesco. E eu fui aluna Bradesco do 1º ao 3º ano científico. E naquela época também só tinha estágio em banco, e eu não gosto de banco, eu não sei de números, eu não entendo nada sobre isso, e aí eu dizia, minha gente, mas eu quero começar a trabalhar. Então, aos 15 anos, eu entrei numa empresa de consultoria de gestão empresarial e eu fui a secretária dessa empresa. Eu trabalhava 5 horas, eu era estagiária, ganhava meio salário mínimo, e eu trabalhava 5 horas nessa empresa. Eu atendia telefone, eu fazia café, eu tirava cópia, eu marcava a agenda da diretora da empresa, eu fazia funções administrativas que até hoje são permitidas para estagiários dos 15, 16, 17 anos. Ou seja, para estagiários do ensino médio, porque são 2 públicos diferentes e são 2 situações também diferentes. Estagiários do ensino médio, eles fazem funções administrativas, que são algumas dessas que eu falei agora há pouco. E os estagiários universitários, eles devem desempenhar funções compatíveis à sua formação, ao curso. Exato. Então, assim,
eu respeitei muito o meu período de estágio. A empresa, a dona da empresa na época, também respeitou muito as minhas limitações. Eu era uma adolescente de 15 anos. Ela respeitou as minhas limitações, sabia que eu não tinha conhecimento nenhum em consultoria naquela época e tal, mas para a função a qual eu fui contratada a fazer, eu desempenhei. Então, você não deve ir além da sua habilidade técnica ou ir além do que foi acordado. No entanto, eu faço uma provocação. Seja proativo. Seja proativo. Não espere que o seu líder peça aquilo que você já sabe que tem que fazer. Não espere que você amanheça com uma estrela na testa para fazer o seu melhor trabalho. Não, seja proativo. Isso é uma coisa que eu também sinto muita falta hoje. Eu acho que é uma das maiores deficiências. Pois é, Fernanda, é uma das maiores deficiências, eu acho que em nível nacional. Falta proatividade no estagiário, falta proatividade até no profissional também, entendeu? Sim. A gente não adivinha o que vocês pensam, a gente não adivinha o que vocês querem. Vocês também têm que falar se vocês tiverem dificuldades, se vocês estiverem precisando de algum outro tipo de estímulo, porque a gente precisa trocar essa ideia. Afinal, somos uma agência de comunicação. Se a gente não se comunicar, a gente vai se trombicar. Exatamente. Falta comunicação no mercado de comunicação. Exato, parece piada. Então não pode, parece piada. Então não pode. Eu sugiro que as pessoas sejam mais proativas, porque eu sinto muita falta disso. É como se você falasse assim, olha, Fernanda, me procura até o final do dia que eu preciso te passar um pedido. Dá o final do dia, eu esqueci de voltar a falar com você. Você sabe disso e você não foi lá. Pois é. E você também não me pergunta, e você também não me lembra, e você também não me cobra. Cara, a gente resolve milhares de coisas ao mesmo tempo. Eu mato um leão por dia. Eu lembro que eu preciso falar com você. Por uma eventualidade, eu esqueci de te procurar. Mas você tá lá com a pendência. Você sabe que eu preciso falar com você. Então, assim, me procura. Então, é do mínimo, isso é básico, entendeu? Vou te dar um exemplo, menor do que isso ainda, que eu achei bizarro que aconteceu comigo hoje. Eu não vou nem citar nomes, mas quem vai ouvir esse vídeo vai saber. Se vê. Temos várias pastas no Google Drive onde a pessoa tem que colocar o conteúdo dela lá, produzido. A pasta não estava lá. Mas já não é a primeira vez que tem que colocar os conteúdos lá. Então, se a pasta não está lá, você vai deixar de qualquer jeito, você vai criar a pasta, né? Embora que depois você mande uma mensagem e avise. Estou colocando a pasta porque não estava, não sei se podia, mas coloquei porque eu precisava armazenar os conteúdos. Não. Sabe o que tem que escrever na pasta, sabe como tem que criar a pasta, porque sempre foi assim, sempre igual. Não estava lá, não criou, deixou do jeito que estava. Pois é. É inacreditável. Isso que você está falando é tão óbvio. É tão óbvio que a gente custa acreditar que as pessoas ainda passam por isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, cara, proatividade. Vai além do óbvio. Vai além daquilo para o qual você se propôs, porque você ainda é estagiário. Se a empresa enxergar em você a sua proatividade, as suas iniciativas, as suas boas vontades e etc., não tenha dúvidas. Mas sabe o que eu vejo? Não ganho para isso. Não ganho para fazer essa demanda. Mas é uma demanda que faz parte do teu processo. Como, por exemplo, vamos supor, criar uma pasta, que tem que fazer o gestor. Mas se a pasta não está lá para você criar, o que custa 1 segundo a mais criar uma pasta e botar o período? Pronto. É essa proatividade que falta, e a pessoa que está pensando em contratar você já não vai contratar mais. Não. Tão básico, né? Tão básico que, assim, o óbvio realmente precisa ser dito. É a falta de visão do que é o resultado. Olha, Fernanda, tem duas formas. Eu já usei muito também isso aqui dentro da agência com a minha equipe. Existe o empreendedor, que sou eu, que
penso, que prospecto o cliente, que pago todos os investimentos, que tenho as partes boas e ruins mais evidentes, mas também existe o intraempreendedor. Tem o funcionário que ele tem espírito de empreendedor, mas ele não é o dono. Entende? Então, eu acho que se as pessoas tivessem essa visão do intraempreendedorismo, que é você pensar como proprietário, você pensar como empreendedor, querendo sim prosperar naquela empresa, querendo que aquela empresa também dê certo, porque a empresa dando certo, você também vai dar certo. E o que é dar certo para você é diferente de mim, mas o dar certo para mim seria construir uma carreira, ter referências positivas Com sobre certeza. o seu nome lá fora, entendeu? Ter indicações bacanas para quando chegar o seu tempo, porque chega o tempo da abertura do ciclo e chega o tempo do fechamento do ciclo, completamente natural, entendeu? Mas, assim, constrói a sua história de forma íntegra, de forma honesta, de forma ética, entendeu? Dentro da empresa que você está, e sim dando o seu algo mais, porque as pessoas vão perceber, a empresa vai enxergar. Aqui dentro da agência, só para você ter uma ideia, sem querer tomar muito do seu tempo, pode falar. eu tenho um case de sucesso que eu fico assim muito feliz em compartilhar isso, que a minha estagiária de 12 anos atrás, ela foi minha líder de equipe, ela foi coordenadora. Ela saiu da agência como coordenadora de equipe para assumir uma conta que continua sendo cliente nosso. Caramba, que bacana! Vê que case de sucesso! E essa pessoa hoje, tudo que ela sabe, não sou eu que estou dizendo, eu estou parafraseando ela, porque foi ela que me disse. Ela atribui isso a algo mais, ela atribui os aprendizados dela a mim. Eu fico muito lisonjeada, eu fico muito feliz por isso, porque eu coloquei uma joia no mercado. Eu coloquei um diamante lapidado já no mercado, entendeu? E hoje ela é uma grande parceira minha, que ela continua, a empresa a qual ela representa é cliente da Algo Mais em nível Nordeste, não é só Alagoas, é em nível Nordeste, e a gente tem ainda um ótimo relacionamento. Ela me respeita muito enquanto ex-líder dela, e hoje como parceira, como cliente da empresa que ela está, entendeu? Então, assim, se as pessoas pensassem mais dessa forma, não tenha dúvida, Fernanda, não tenha dúvida que o movimento do mercado seria outro. Com certeza. Eu converso muito isso aqui com o Rafael. Falta algumas coisinhas assim que seriam triviais, mas aí ele fala, trivial para quem, né? A questão do bom senso é critério de muitas realidades e tudo mais. Eu falei, gente, mas assim, o mercado, eu sei que ele não é igual para todo mundo, mas as exigências e o que se é exibido Então, é complicado. Eu sei que cada estado tem um mercado mais propenso para digital, outro é mais propenso para TV. Eu entendo isso, que quando alguns vêm tirar dúvida com a gente, eu falou, olha, eu estou falando a nível de Rio, São Paulo, mas se o seu estado, a TV ela ainda é grande para contratação, você tem que focar nos pontos X. Mas sempre se adequando que nem tudo é só focado no seu estágio, no seu estado. Você um dia vai crescer, um dia você vai sair de lá, um dia você vai querer... Tem muita gente que é de estado pequeno, né? Então, acaba querendo voar, querendo ver como é que é fora. Como é que é ir fora? Eu falei, gente... Aí eu fico até meio difícil de contar, porque cada um tem a sua realidade. Mas é tudo em cima de um ideal só. Olha só, eu nunca fui essa pessoa do eu quero sair do meu estado porque meu estado é pequeno. Sim, Alagoas é um estado pequeno. Alagoas é um estado rico em cultura, em gastronomia, em belezas naturais. O nosso turismo está sempre em ascensão. O turismo em Alagoas, ele não tem fase ruim. Ele tem sempre a fase boa, entendeu? Ele está sempre em alta. Só que, apesar de estar em um estado pequeno e ele ser tão rico nessas outras áreas, eu nunca pensei eu quero sair de Alagoas
para ser a Luana Nunes no Rio de Janeiro, para ser a Luana Nunes, jornalista, assessora de imprensa em São Paulo. Pelo contrário, Fernanda, eu reconheci que faltava isso aqui em Alagoas, eu reconheci que não tinha esse espaço aqui em Maceió 12 anos atrás e disse, eu quero construir uma história dentro da minha própria cidade, dentro do meu próprio estado, porque eu quero ser parceira da Fernanda, que está lá no Rio de Janeiro, do Rafael, que está lá no Rio de Janeiro, da Maria, que está lá em São Paulo. Eu quero ter parceiros de fora para dentro, como também quero ser uma parceira de dentro para fora. Então, assim, gente, o autoconhecimento... E a comunicação permite isso. Pode parecer um clichê, mas o autoconhecimento vai te ajudar a você identificar quem você quer ser quando crescer mais uma vez, entendeu? Porque claro que o seu mercado vislumbra, Fernanda. Você está no Rio de Janeiro, você está onde tudo acontece, uma cidade que não dorme. Ok, é diferente da minha realidade, a minha cidade dorme, né? O meu mercado é menor, mas é aqui que eu quero fazer história, é aqui que eu quero ter uma empresa grande de consultoria de comunicação e de assessoria de imprensa. É daqui que eu quero poder atender Sergipe, que também é outro estado pequeno, mas que me valoriza, que também precisa dar algo mais. É daqui que eu quero atender parceiros em Recife, que é grande, que Pernambuco também é um estado grande, mas é um estado vizinho nosso que respeita Alagoas, entendeu? Então, eu acho que é muito disso. Para quê? Você vai ser mais um lá fora, você vai ser mais um aqui dentro, você vai ser a pessoa aqui dentro, você vai ser a pessoa lá fora, não importa. A carreira quem faz é você. Com certeza. A faculdade quem faz é o aluno, não é o aluno que faz a faculdade. Exatamente. E você usou o nome perfeito para a empresa. Aí também tem algo mais, né? Exatamente. Então, assim, é você enquanto estudante, é você enquanto aluno que tem que procurar os seus diferenciais, que tem que procurar os seus desejos. Eu aplaudo, eu reconheço, eu tenho muitos colegas jornalistas que saíram de Alagoas para ter visibilidade em outros estados. Tá tudo certo também. Que bom que eles conseguiram esse espaço lá fora, que bom que eles conseguiram entrar na TV Globo, na TV Record. Eu tenho amigos que estudaram comigo, que hoje estão na TV Globo e na TV Record. Eu acho isso fantástico, eu morro de orgulho deles. Eu também tenho certeza que eles têm orgulho de mim, mas construímos histórias diferentes. É que nem eu, a mesma coisa. Já fiz live com gente que trabalha na Band, fiz a entrevista, inclusive, do estagiário com a estagiária que trabalha na TV Globo. Mas eu não quis seguir essa carreira e ainda não quero, mas não quer dizer que daqui a 5 anos eu não vá querer. Eu segui um caminho bem diferente, mas eu não estou arrependida. E eu acho que também, se eu estiver arrependida, não tem problema. Daqui a um tempo eu vou estudar outra coisa, eu vou fazer outra coisa, e aí eu vou me achando. Tá tudo certo. Exatamente. Você falou um ponto importante da questão do autoconhecimento, que foi o que eu também abordei com o meu professor coordenador, que fez a entrevista aqui para a gente. Autoconhecimento não tem jeito. Você tem que entender quem é você, o que você tem de melhor, o que você projeta para daqui a um tempo, qual é o processo que você vai ter, o que você quer ser, o que você é hoje. E eu entendo, é bem difícil você saber todos os pontos do seu autoconhecimento, mas tem ajuda para isso. Sim, tem N formas para isso. Tem terapia, tem... como é que é o nome? Pessoal branding, tem técnicas de PNL, tem tudo. Sim. Só buscar. E assim, busca cedo, porque é isso que gerencia tudo. Eu sugiro que vocês busquem cedo o autoconhecimento, porque senão você vai chegar no seu limite e vai surtar. E frustrar não é preciso, porque você acaba frustrando, você querendo a grama do vizinho, por exemplo. Mas a grama do vizinho é bom para ele, a grama do vizinho não é boa para você, para a sua realidade. Eu queria muito ser igual a fulana, que trabalha de casa, home office tem o horário dela, mas de repente você não vai ser feliz nisso. Não, e as pessoas não estão dispostas a pagarem o preço que fulana está pagando.
Entendeu, Fernanda? Porque tem muito isso. Isso e tudo. Se eu, não é o tema da nossa live, mas assim, pode ser de uma próxima. Elencar, pode ser numa próxima, mas se eu elencar a você as pessoas e as coisas das quais eu já precisei abdicar para fazer o que eu faço hoje, para estar onde eu estou hoje e para acreditar no que eu acredito, você não vai acreditar. Eu entendo. Aí vamos dizer que foi sorte. Não vai acreditar, vamos dizer que eu sou doida. Vamos dizer que você teve sorte só. Foi exato. Sortuda. Exato. Hoje em dia, quem olha no Instagram acha que foi sorte, né? Mas não sabe assim, o quanto que você é. De quantas pessoas e coisas eu precisei abdicar mesmo, abrir mão, dizer que eu não quero mais, que não dá mais para mim, porque no meu sonho acredito eu, nos meus desejos aposto eu, entendeu? Uma vez que eu tenho um time que acredita em mim e eu acredito no time, ninguém me segura, Fernanda. Com certeza. Ninguém me segura. Eu só preciso saber se o time está comigo. Se o time estiver comigo, minha amiga, o céu é o limite. Topzera. Não, e também tem a questão do suor na adaptação, né? Porque tudo é adaptação. E a adaptação é doída em alguns momentos, mas ninguém está preocupado com isso, não quero nem tentar para não ter que sair da minha zona de conforto. Aí não conhece outras coisas, não vê outros horizontes, aí acaba reclamando que está sempre na mesma. Exatamente. E assim vale para tudo, viu, gente? Assim vale para isso vale para a dieta, isso vale para os treinos, para a alimentação, para o jornalismo, para a vida. Para a vida pessoal, vida profissional. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos para 9. Como é calculado o valor da Bolsa Auxílio da empresa? Isso por que estão pagando este valor? É bom, às vezes, entender como é calculado para poder saber o que está errado e o que está certo. Eu não consigo te afirmar o que é certo e o que é errado, tá? Tá. Em geral, as pessoas tiram como referência o salário mínimo. Entendi. Então, a referência para o pagamento da Bolsa Auxílio, que, mais uma vez, é importante a gente reforçar, que não é um salário, é uma Bolsa Auxílio. O nome mesmo já diz, auxílio. Exato. É uma Bolsa Auxílio que o estudante recebe para aprender, para trabalhar naquela empresa. Então, como referência, as empresas têm o salário mínimo. E aí, sim, pode chegar até o salário mínimo ou meio salário mínimo. Entendi. 1/4 de salário mínimo eu acho muito pouco. Não é praticável. Eu não indico. Aqui na Algo Mais é meio salário mínimo. Entendi. Então aí, galera, já fica ligado como é feito o cálculo, porque aí, dependendo do que você vê, você já pode denunciar, como você falou de outro momento, Sim. né? E fundo entender que esse é o teu valor hoje, né? Porque para começar, começa de grão em grão. Exatamente. Vamos lá. Última pergunta, que na verdade é mais uma dica e um conselho, né? Qual dica e qual conselho, porque são coisas diferentes, você deixaria para quem está buscando o primeiro estágio? Eu vou começar primeiro pelo conselho. Tá. Com quase 15 anos de carreira, e já passei dos 35 tem um tempo, o conselho que eu dou é: valorize o seu período de faculdade e a turma com a qual você estuda. Porque é aí, na sala de aula, que começa o tal chamado networking. Essa palavrinha da língua inglesa, tão falada hoje em dia e sempre falada na área de marketing pelos gurus da comunicação e pelos gurus da gestão, é dentro da sala de aula que nasce o networking. Então, parem com isso de eu não vou tirar a foto da placa porque eu não falo com o fulano. Eu não quero fazer a foto da placa porque eu não falo com o cicrano. Acabem hoje, porque é na sala de aula, no primeiro dia, no Bom Dia Equipe, Bom Dia Turma, que nasce o seu primeiro networking. Depois que você se forma, você tem 2 grandes chances. Ou de ser líder do seu colega de turma, ou de ser liderado por esse colega de turma.
É verdade. Então, assim, por favor, façam as amizades que vocês romperam de volta aí ao longo do caminho. Tirem as fotos de placa com todos os coleguinhas. Essa dica que eu dou, Fernanda, é para a vida. Isso porque eu sou a prova de que o networking da sala de aula funciona. Só para você ter uma ideia, a Algo Mais teve os seus primeiros clientes que foram meus colegas de graduação e de pós-graduação. 3 anos depois de formada, eu fiz um MBA em marketing pela FGV aqui em Maceió, e a maioria dos nossos primeiros clientes foram indicados pela maioria dos meus colegas de sala de aula. Olha só que networking valioso. Verdade. Hoje em dia, eu tenho uma colaboradora aqui na Algo Mais, que ela é meu braço direito na parte administrativa, porque eu tenho vários braços, viu, Fernanda? Eu sou quase um polvo. Eu tenho meu braço direito na administração, eu tenho meu braço direito na assessoria, eu tenho meu braço direito na crise, eu tenho vários braços. A moça que é meu braço direito na administração, ela fala bem assim, Luana, quem é que tu não conhece aqui em Maceió? Com quem foi que tu ainda não estudou aqui em Maceió? Porque é isso que a gente constrói. É essa relação que a gente constrói, entendeu? É do início da nossa vida, é dentro da sala de aula, é no ensino médio, é na faculdade, é na pós-graduação. E é aí que está o network. Então, esse é o primeiro conselho, esse é o único principal conselho, na verdade, que eu quero deixar aqui para os seus seguidores, para o pessoal da academia, para o pessoal que está nos assistindo, que valoriza esse período de sala de aula, porque é rico. E a dica que eu gostaria de dar realmente, não sendo redundante, mas já sendo, seja proativo, meu caro. Seja proativo, porque é disso que o mercado está precisando e é esperando de vocês. Não, com certeza. Você falou, repetir a dica. É porque não é nenhuma invenção da roda. É matemática. Se fizer, tem. Se não fizer, não tem. Se fizer pouco, tem pouco. Quem não é visto, não é lembrado, porque nunca se fez ser exposto. Então, a matemática é essa. Ninguém gosta de matemática, mas a matemática, ela confirma as coisas. Não tem jeito, não tem erro. Ela é exata. Exatamente. Então, é isso. Muito obrigada, Luana, de novo, de verdade. Eu sei que você é super corrida. Gente, foi uma tristeza para marcar esse momento. Mas entendam. Foi um sufoco. Foi um sufoco. Eu estava com vergonha. Mas valeu muito a pena. Agradeço muito. E estamos aí abertos a mais convites e vida que segue. O mercado está aí. Que bom, Fernanda, que bom. Está aí e para nós não existe ponte, não existe geografia. A internet está aqui a nosso favor. A internet está aqui para a gente realmente usar ela. Exatamente. Né? E assim, apesar de ter sido realmente custoso, ter sido difícil. É muito importante. Eu estou à sua disposição, querida. Podem contar sempre comigo. Obrigada mesmo. Você e Rafael são grandes parceiros. Vocês já conquistaram aqui o meu coração, Algo Mais e tudo. Vou chorar. Eu sou emotiva. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, de verdade mesmo. Parabéns por você ter aí, arregaçado essas mangas e botar para conversar com os estudantes de comunicação, com os estudantes de jornalismo, que eles estão precisando. Eles estão precisando disso que você está fazendo. Fernanda, te desejo muito sucesso. Obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite. Estou à disposição. Estou sim. E a gente marca outras lives, tá bom? Com certeza. Obrigada de novo e até a próxima pauta. Se Deus quiser. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.